chega finalmente no jogo principal aí do dia, que foi esse derby, né? Toda essa rivalidade que a gente tem lá no nosso golazzo.com.br, a explicação das rivalidades, inclusive dessa, que é pouco provável, né? 800 quilômetros, mais de 800 quilômetros de diferença, de distância entre o estádio do Napoli e o estádio da Juventus. Então, por que será que esses times são rivais? A explicação mais rápida e mais fácil é simplesmente a questão norte e sul, né? Então, a gente, para quem não sabe, aqui no Brasil, pelo menos na minha perspectiva, que eu estou no Sudeste, eu costumo ver um certo preconceito de pessoas do Sul e Sudeste contra pessoas do Nordeste, e o que é uma absoluta besteira, assim, um negócio simplesmente inexplicável e sem caminhos para entender, compreender, na verdade, é algo digno de punição severa, coisa que na Itália com certeza não tem. A gente vê diversas repetições aí de episódios, e com o passar do tempo, né, a Juventus passou a se tornar a maior representante do norte e o Napoli passou a se tornar o maior representante do sul da Itália, falando de futebol. Então, uma questão cultural que já tem na Itália foi arrastada para o futebol também. Não à toa a gente viu as demonstrações aí de desrespeito de parte da torcida do Milan nos jogos contra o Napoli. Teve uma faixa lá que dizia via tal, como se fosse assim, rua fulano ciclano número tal. Aí você procurava no Google o que era aquilo ali, era o nome de uma loja chamada Acqua e Sapone, Água e Sabão, que ficava em Nápoles, e era uma referência, acho que é uma música que zombava ou exibia preconceito contra os napolitanos, no sentido de que eles não se higienizavam, coisas nesse sentido. Desgosto total. Teve outro caso também, acho que foi um jornalista, alguma coisa assim, algum tweet espalhou aí, que assim, quando o Napoli foi eliminado da Champions pro Milan, teve bastante gente chorando no estádio. E aí teve um cara que falou, se eles chorassem o tanto que eles... Se eles trabalhassem o tanto que eles choram, Nápoles seria uma potência, não sei o quê, como se fosse um povo preguiçoso, enfim. É um povo que tem o seu idioma próprio, praticamente, um dialeto que nem italianos são capazes de entender. Então, tem essa rivalidade norte e sul, e nos últimos 10 anos aí com títulos da Juventus, foi praticamente o Napoli o único capaz de tentar alguma coisa no sentido de roubar esse título da Juve. Mas não deu certo, 9 títulos seguidos aí. Chegou a vencer a Juventus em Turim, e nem assim aconteceu de levar o título no final das contas, derrapando muito. Mas chegou o momento, só trazendo todo esse contexto aí dessa rivalidade entre os times, que na Itália realmente o que pega mesmo é a questão local, mesma cidade, mesma região, mas mesmo com distâncias, como eu bem disse, são mais de 800 quilômetros de distância entre os times aí, tem sim essa rivalidade, é um derby, não à toa aconteceu o que aconteceu, polêmica, Quadrado se jogando pra caramba, confusão quando o time está celebrando um gol. Então, sim o derby, e ainda com mais significado, né? Porque fazia muito tempo que a gente não via isso acontecendo. E o que é isso? É o Napoli vencendo a Juventus por 5-1 no turno e vencendo por 1-0 em Turim novamente. Assim, é uma coisa, eu não lembro a última vez que aconteceu, infelizmente não tem esse dado, mas faz tempo. O Napoli estava precisando, os napolitanos estavam precisando, e até a questão do gol irregular ou ganhar roubado, quem está reclamando é a Juventus. Então, assim, é uma coisa muito fora do que a gente está acostumado nesse jogo aí, nesse duelo, nessa rivalidade, nesse antagonismo entre Juventus e Napoli, mas que eu celebro sim, nada contra a Juventus em especial, mas tudo a favor da democratização dos Scudetti. Como eu bem disse, eu já defendi, celebrei muito esse título da Inter e depois o do Milan, e agora o do Napoli, com certeza, é um Napoli que eu duvidei pra caramba, eu não apostava, eu tirei sarro de Kvaratskhelia sem nem mesmo conhecê-lo, fui esse cara assim, e agora eu tô aí tendo que aplaudir essa situação maravilhosa, que é a contagem regressiva para o título do Napoli, como vocês bem disseram, pode acontecer já no domingo que vem, vamos fazer uma live do título aí, provavelmente, mas sobre a partida em si,
o Napoli deu aquela demonstração que ele deu a temporada inteira, que foi não sentir quando algo decepcionante aconteceu. No primeiro compromisso de janeiro do futebol italiano, o Napoli perdeu para a Inter. Primeira derrota já no segundo turno, se não me engano, e não sentiu. Foi avançando, tanto em Champions League quanto em Campeonato Nacional. Na Copa Itália, caiu para a Cremonese nos pênaltis, não sentiu novamente, e essa foi talvez a pior situação, o pior golpe que o Napoli sentiu na temporada toda foi ficar fora da Champions League da forma como foi. E não sentiu também. Foi pegar a Juventus fora de casa agora e fez a sua partida equilibrada, pressionando sempre da forma como... Não mudou nada o jogo do Napoli, mas o que a gente conseguiu observar assim foi o Napoli jogando na dele. Não foi um jogo muito bom, assim, vistoso, não teve muito entretenimento, mas o Napoli fazendo o que sempre faz e uma Juventus claramente acuada. Assim, ficou nítido a forma como a Juventus estava temendo tomar uma goleada para o Napoli em casa. Mas aí percebeu que realmente não estava fluindo daquela maneira como já fluiu até no primeiro turno. A Juventus começou a sair para o jogo e tudo mais, foi dando abertura. E aí aconteceu, acho que um lance polêmico só. Falaram demais, mas o gol do Di Maria que foi anulado. Para mim, a mesma sensação no lance na Champions League, do pênalti do Rafael Leão, que ele fez, que seria marcado em favor do Napoli. Eu achei que não foi, depois eu vi vários outros replays com um zoom monstruoso e achei pênalti. E nesse daqui, o que eu vi no Lobotka, lá que sofre a falta, que provocou a invalidade do gol, né, que invalidou o gol da Juventus, eu não achei falta, tá? Então, teve esse lance a favor da Juve. O Quadrado, assim, é simplesmente horroroso o modo como ele se joga. É um cara que tem que tomar cartão amarelo muito nessa vida ainda, porque ele não para. Mas aconteceu o que tem acontecido toda a temporada, que é o Napoli ser premiado pela sua performance em campo, marcando muito em cima, pressionando, procurando muito o Kvaratskhelia, procurando muito o Osimhen. Não saiu do pé de nenhum deles, mas saiu do pé do Raspadori, que fez pouco na temporada, né? Passou muito tempo machucado. Ele foi... A gente esperava mais dele do que o então desconhecido que o Kvaratskhelia, mas fez um gol importante no minuto final ali, e foi absolutamente sensacional para o torcedor do Napoli ganhar em todas as circunstâncias. Vamos chamar de roubado, já que estamos entre torcedores aqui, como sempre. Ganhar roubado da Juventus, ganhar 2 vezes da Juventus na mesma temporada e vencer o título do Campeonato Italiano, deixando a Juventus para trás, quem sabe até fora de Champions League, dependendo de como rolar aí toda a questão da punição. Então, uma temporada sensacional, acho que era o que faltava, vencer a Juve 2 vezes e agora contagem regressiva aí para esse Scudetto do Napoli. Muito merecido, muito mesmo.